Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a todos e cumprimento de modo especial e em nome da Subcomissão para a Reinserção e Assuntos Prisionais, o Dr. José de Almeida Brites, Vice-Presidência da Associação de Fraternidade Cristã, o Companheiro, a quem agradeço muito a sua disponibilidade para estar hoje conosco. Certamente estão todos familiarizados com a metodologia desta audição, mas eu relembrar-lhe de modo breve. O Dr. José Brites terá uma intervenção inicial que pode ir até 10 minutos e seguir-se-á uma ronda pelos grupos parlamentares e pela senhora deputada não inscrita que assim o entendam fazer. No caso dos grupos parlamentares, o tempo de intervenção é de 4 minutos. No caso da senhora deputada não inscrita, 2 minutos. Terminaremos esta audição com uma intervenção final, novamente do Dr. José Brites, para responder às questões e comentar as intervenções que tiverem ocorrido na nossa ronda única, e esta intervenção final poderá estender-se por um período até 15 minutos. Recordada que está a metodologia, eu passo então imediatamente a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Associação de Fraternidade Cristã para a sua intervenção inicial. Faça favor. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Começo por cumprimentar os senhores deputados e agradecer, obviamente, a oportunidade que nos dão de poder discutir um assunto tão fraturante na sociedade portuguesa e eu diria, inclusive, no mundo inteiro. E se me permitem, eu começo exatamente por falar naquilo que é do conhecimento de todos, principalmente da Casa-Mãe, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamado pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que no seu primeiro artigo diz uma coisa muito simples, e é isso que no fundo me traz aqui hoje. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ora, muito bem, era a partir desta premissa que eu queria exatamente começar esta preleção, dizendo que o companheiro ao qual nasceu há 34 anos, para quem não conhece, foi fundado pelo padre Damaso, na altura era o capelão dos estabelecimentos prisionais, e por um grupo de visitadores prisionais em que entendeu e bem que não havia entidades, não havia instituições que pudessem albergar as pessoas quando saíam da prisão. Obviamente, numa perspectiva muito assistencialista, isto estamos a falar de 1987, há 34 anos atrás, obviamente nasce então o Companheiro, que está sediado em Lisboa, mas que tem uma cobertura em território nacional. E nasce com o propósito de poder, obviamente, dar numa primeira fase uma resposta efetiva às pessoas que saiam da prisão, para não irem para a rua, para, obviamente, evitarmos aquilo que era a reincidência criminal. E tão relevante e tão importante que é na vida de todos nós. Ora, à medida que os anos foram passando, e não querendo, obviamente, ocupar muito tempo com esta situação, fomos nos adaptando em função daquilo que é um Estado de Direito e uma democracia em que vivemos. E, infelizmente, nós vamos nos deparando com as situações do dia-a-dia e, por isso, eu comecei por felicitar esta comissão, e especialmente a subcomissão para a reinserção social e assuntos prisionais, que já há muito andamos a evocar a necessidade de sermos ouvidos, porque 34 anos obrigam, na realidade, a um procedimento metodológico muito específico naquilo que é a intervenção com estas pessoas. E todos nós sabemos, não é? E a ciência assim o demonstra, que pessoas felizes tornam sociedades felizes. E por isso, se nós tivermos pessoas felizes, mesmo em situação daquilo que é a área da reinserção, e eu sei, e por isso é que comecei também por dizer isto, que é um assunto muito fraturante, que divide, obviamente, os portugueses e que divide também os partidos políticos, mas que, no fundo, todos nós queremos
tenho eu em perspectiva, e tem todo o companheiro, que seja num processo de reinserção. E o processo de reinserção começa exatamente por não haver, obviamente, aqui rótulos e não haver estigmas. E, infelizmente, no nosso país ainda existe muitos rótulos e muitos estigmas por aquilo que é geracional, por aquilo que nós conhecemos, mas também pela necessidade cada vez mais, e hoje, século XXI, de nós próprios já termos outra perspectiva e outra leitura face àquilo que vai acontecendo. Aliás, permitam-me aqui, fazendo um parênteses, que agora com o facto do confinamento, a maioria das pessoas terem percebido o quão difícil é viver fechados, não é? E mais ainda viver fechados nos nossos ambientes, nas nossas áreas protegidas. Agora imaginemos o que é viver numa prisão e o que é viver, obviamente, confinados numa série de situações. Ora, nós em Portugal temos a questão dos prisionais muito fechada ainda, muito pouco tolerante àquilo que é a mudança. Começamos a ver, e eu estou já na associação, já vão 23 anos, por isso consigo ter uma perspectiva mais ampla do ponto de vista temporal e daquilo que é as dinâmicas que vão sendo implementadas. Hoje, claramente, nós percebemos que há diferenças significativas naquilo que é a implementação de alguns programas. E regozijo-me com isso de ser o companheiro, uma das poucas entidades em território nacional que dá, obviamente, cobertura às pessoas que saem da prisão. Nós temos uma residência para homens com 25 camas disponíveis que recebemos, temos uma capacidade instalada que é muito significativa. Não aumentamos, obviamente, porque esse não é o nosso propósito, que o nosso propósito é reinserir estas pessoas, e reinserir estas pessoas é, obviamente, como o próprio nome indica, é enquadrá-las no tecido empresarial, enquadrá-las na comunidade, não por aquilo que é a história do crime, porque isso há outras instâncias que já julgaram, que já o fizeram. Nós cabe-nos, obviamente, enquadrar e integrar. Ou seja, da mesma forma que há direitos, também há deveres destas pessoas. E não quero que entendam os senhores deputados que eu estou aqui a defender, obviamente, só os indivíduos. Não, bem pelo contrário. Nós somos os principais críticos daquilo que é o processo de integração. Procuramos, no nosso dia-a-dia, usar medidas do ponto de vista daquilo que nós acreditamos que é mais eficaz. E a esse propósito, há 4 anos, nasceu a Escola Social, que visa essencialmente no pós-reclusão educar estas pessoas. É uma escola que na altura nós desenvolvemos, que é transversal a todas as faixas etárias, desde os mais jovens em termos dos métodos de estudo, aos mais adultos, aos menos jovens se quisermos, e aos mais velhos naquilo que são os programas que vamos desenvolvendo, programas que visam exatamente os custos e benefícios da agressividade, a redução dos carabinoides, a utilização de uma família com futuro, a utilização do programa Recompensa, que é a utilização de métodos psicoeducativos do ponto de vista, utilizando os cães, que têm sido uma fonte muito, muito significativa do ponto de vista daquilo que é, e por isso chamamos o programa Recompensa, daquilo que é a relação interpessoal. Ou seja, na altura, há 4 anos atrás, eu fiz um périplo pelos diversos estabelecimentos prisionais e mesmo pela magistratura, no sentido de apresentarmos este programa, visando, obviamente, aquilo que é uma medida legal, que era a injunção pecuniária, porque nós, para isto é preciso dinheiro, nós não temos nenhum apoios, isto é uma IPSS que não tem, obviamente, sem fins lucrativos e que vamos vivendo daquilo que é os associados. Mas há medidas que nós poderíamos, na realidade, reforçar e direcionar este dinheiro das coimas para aquilo que é a prevenção do crime, que eu foco aqui, o grande objetivo da reinserção é a prevenção de situações do crime, e nós nunca o tornamos público, mas nós, obviamente, tendo a capacidade, no ano passado foram cerca de 1000 pessoas que apoiámos, tendo esta capacidade, estamos a tirar, obviamente, estas pessoas de uma situação de mais punitiva, estamos a poupar o erário público e, obviamente, nós gostaríamos muito, que precisamos ter bons profissionais, precisamos ter, obviamente, capacidade para poder dar uma resposta efetiva. Por exemplo, digo-vos que nós temos a certificação da medida ISO 9001-2015,
que é algo que é, como os senhores deputados sabem, algo muito metodologicamente muito difícil e que nos obriga a estar constantemente como respostas de excelência. É necessário, obviamente, olhar para aquilo que é a própria responsabilidade social das empresas, não é? Hoje existe muito esta questão, não só pelo mecenato, mas também por aquilo que é o dever de todos nós de poder ajudar aquilo que é o próximo e equilibrar uma sociedade que queremos todas num Estado de Direito que seja mais equitativa e mais humanizante. Por isso, a responsabilidade social das empresas é um fator determinante. A própria necessidade de repensarmos muitas vezes, eu sei que não cai aqui nesse âmbito, mas muitas vezes o excesso que é daquilo que são as penas de prisão, e nomeadamente a prisão preventiva, que é algo que na realidade também é muito complicado e que levar-nos-ia a um debate também muito diferenciador e muito no âmbito daquilo que é a necessidade da integração. Atenção, eu foco-me essencialmente naquilo que nós achamos que é essencial para a reinserção social, ok? Mais do ponto de vista daquilo que é o pós-reclusão, do que propriamente naquilo que é, eventualmente, o sistema fechado dos serviços prisionais. Em Portugal, como sabem os senhores deputados, não é? Aquilo que é a Constituição da República Portuguesa diz que o indivíduo, quando é julgado, não é? Quando é condenado, deverá começar o processo de reinserção. Agora, todos nós sabemos que isto muitas vezes não é verdade pela dificuldade dos recursos humanos, pela ausência, obviamente, de verbas que estão associadas, tem sido sempre muito direcionado aquilo que é a reinserção para a privação da liberdade propriamente dito e mais do ponto de vista da vigilância, ou seja, a importância que é um acompanhamento específico destas pessoas, porque sabemos que muitas vezes estas pessoas têm baixa literacia, têm doença psiquiátrica, têm hábitos de consumo de álcool e drogas, ou seja, são populações que precisam efetivamente, perdoem-me, são pessoas que precisam efetivamente de um acompanhamento muito específico, que demora, que é necessário fazê-lo, porque se nós conseguirmos desde a primeira hora, num serviço articulado, num serviço em rede, conseguirmos trabalhar neste sentido, obviamente vai ser muito mais benéfico para a sua integração e para a sua qualidade de vida. Eu dou-vos um exemplo muito concreto. Vou-lhe pedir que logo que possa concluir esta intervenção inicial, uma vez que já ultrapassou o seu tempo, sendo certo que depois não vai concluir. Eu ia só lembrar que no final terá outra vez a oportunidade de complementar esta intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só este exemplo muito concreto. Eu posso-vos dizer que neste momento o companheiro tem já em agenda pessoas para integrar em 2022, 2023, porque há um trabalho que é articulado naquilo que são as medidas judiciais para que estes indivíduos, quando saírem da prisão, tenham um sítio para onde ir. Pronto, e neste momento calmo e estou disponível para responder a qualquer questão. Agradeço a sua compreensão para com o estrito cumprimento dos tempos que temos que fazer aqui na Assembleia da República por via dos inúmeros compromissos que todas as senhoras e os senhores deputados têm e que se sucedem ao longo do dia, porque seria com todo o gosto que faríamos esta audição prolongar-se pela tarde. Tenho a certeza que teríamos muitos temas para discutir em conjunto. Dando início à nossa ronda única, eu vou passar a palavra ao senhor deputado Paulo Porto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a sua intervenção de 4 minutos. Faça favor, senhor deputado. Muito obrigado, senhora Presidente. Aproveito para saudar as senhoras e senhores deputados, saudando também o senhor José de Almeida Brites, vice-presidente do Companheiro, Associação de Fraternidade Cristã. Inicialmente, gostaria de dar os parabéns a toda a direção e aos membros do Companheiro pelo maravilhoso trabalho que desenvolvem em busca de uma sociedade mais justa e inclusiva. Chamou minha atenção que o Companheiro resolveu criar projetos de prevenção de crime, promovendo a melhoria de competências profissionais e tendo como público-alvo os ex-reclusos e reclusos em regime aberto ao exterior e suas famílias, destacando esse importante envolvimento das famílias nesse processo. Ressalto ainda o trabalho desenvolvido na prevenção do crime a nível individual, agindo sobre cada caso ou a nível geral,
com a finalidade de envolver grupos e a sociedade como um todo. Outra ação que chamou atenção foi a tripla abordagem, ou seja, a primária em ações que evitem o crime, secundária intervindo em grupos de risco e a terciária apostando na prevenção da reincidência. Também é importante ressaltar que superar a carência da subsistência, como foi destacado dentro do site do companheiro, é também manter os valores sociais e espirituais, além de aproximar o indivíduo à sua base familiar. São fatores que mais contribuem, em minha opinião, para a não reincidência e uma plena reinserção social. Digo isso porque, durante muitos anos, junto ao Consulado de Portugal em São Paulo, efetuei visitas prisionais a portugueses presos, sendo que a maioria não tinha famílias no país e o contato com as famílias em Portugal era muito restrito, era só por cartas, pois essas ligações telefônicas no país eram proibidas por questão de segurança pública. E com o passar do tempo, eu pude perceber que a maioria dos reclusos, quando das visitas, não queriam somente saber dos seus processos, mas queriam também informações da família, notícias de Portugal, ou seja, um resgate da ligação com suas origens familiares. Sendo assim, o consulado de português acabava por ser um elo de ligação entre esses cidadãos presos com suas bases familiares e afetivas. Esses cidadãos, quando de suas saídas, seja pelo cumprimento integral da pena ou pelo regime aberto ao exterior, buscavam um local de abrigo onde pudessem restabelecer os contatos com suas famílias, com as pessoas as quais tinham vínculos afetivos e, logicamente, a busca por uma atividade para manter a sua subsistência. E, finalmente, voltar a Portugal, encarando esse resgate como uma nova chance, como uma nova vida. Esse relato que fiz foi para frisar a importância que tem os projetos como o Companheiro, na ressocialização do ex-recluso, seja para um cidadão nacional ou estrangeiro, pois são um verdadeiro porto seguro e uma oportunidade de recomeçar, pois não basta punir por punir, mas o sistema tem que devolver o ex-recluso apto para se reintegrar na sociedade. Dito isto, e citando brevemente esta situação dos presos portugueses em um país estrangeiro, gostaria de saber, em relação aos estrangeiros que se encontram reclusos e os ex-reclusos, se a associação oferece algum tipo de apoio ou acompanhamento específico, considerando que a maioria dos cidadãos estrangeiros não tem vínculos familiares em Portugal, e ainda se existe algum trabalho de reaproximação dos reclusos e ex-reclusos com suas famílias, seja propiciando e facilitando a comunicação ou algum tipo de apoio psicológico a esses cidadãos, considerando as suas especificidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Porto. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Vai usar da palavra o Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço, antes de mais, agradeço imenso a simpatia de terem aguardado uns 10 minutinhos para começarmos a reunião. Cumprimento o Sr. Deputado e, naturalmente, cumprimento e agradeço a presença do Dr. José Brites, que calorosamente saúdo, não só por estar hoje aqui connosco, mas, sobretudo, pelo extraordinário trabalho que a Associação Companheiro nos últimos 34 anos tem realizado no apoio a reclusos e ex-reclusos, reclusos em regime aberto e ex-reclusos, que de facto tem preenchido, do nosso ponto de vista, uma lacuna extraordinariamente importante no sistema, que é de facto a de reinserção de ex-reclusos e de reclusos em regime aberto quando terminam o cumprimento da sua pena privativa de liberdade. Não me vou alongar particularmente, mas queria deixar duas observações e uma questão para o Dr. José Brites. A primeira questão, a observação que deixo, tem que ver com a circunstância, de facto, o nosso sistema de execução de penas é um sistema que, nos termos do nosso Código, assenta fundamentalmente na ideia da reinserção social do indivíduo. A ideia de que quem temporariamente está privado do exercício da plenitude dos seus direitos fundamentais, designadamente o direito de liberdade, não perde por isso a sua condição essencial de cidadão e de ser humano, cuja dignidade tem que ser evidentemente respeitada e que, portanto, deve ser desenvolvido um trabalho fundamentalmente mais do que punitivo de reinserção social do agente. E, nesse sentido, a questão que eu queria colocar diz respeito justamente a
esta observação, colocando-lhe a pergunta, do seu ponto de vista e como alguém que conhece bem o funcionamento do mecanismo e do sistema de reinserção social do nosso sistema prisional, qual é o seu ponto de vista sobre o estado da arte e o que é que, do seu ponto de vista, poderia fazer sentido encarar-se como aperfeiçoamento de políticas públicas nessa matéria em particular. A segunda observação que gostava de deixar diz respeito a um tema que, de resto, o Grupo Parlamentar do PSD já teve a ocasião de levantar por diversas vezes nesta subcomissão, julgo pelo menos 2 vezes nas audições com o seu Diretor-Geral, que tem que ver com a circunstância de não conhecermos em Portugal com clareza os números da reincidência criminal. Ou seja, conhecemos os números da criminalidade por tipo de crime, tanto quanto o RASI nos permite conhecer, mas não conhecemos os números da reincidência criminal, nem os conhecemos globalmente considerados, nem os conhecemos por tipo de crime. E gostava de, nessa sequência, perguntar ao Dr. José Brites, que tem uma experiência no terreno tremenda no contacto com os reclusos, se tem alguma percepção sobre esta matéria e, já agora também, tentar perceber qual é o acompanhamento que é feito aos ex-reclusos pelo sistema prisional assim que saem do sistema. Porque, de facto, se há o sistema prisional não pode, ou o Estado não pode, assim que a pena privativa de liberdade é terminada, é dada por concluída, esquecer aqueles cidadãos ou abandoná-los à sua sorte, não procurando desenvolver os mecanismos adequados para contribuir para a sua reinserção plena, seja pessoal, familiar, profissional e também no que diz respeito ao desenvolvimento da sua saúde mental, que é também um tema crítico nesta população. E, portanto, gostava de lhe deixar estas notas e estas questões, cumprimentando uma vez mais, agradecendo muitíssimo a sua presença, sobretudo cumprimentando pelo trabalho extraordinário que, de resto, eu vou conhecendo, que a Associação vem desenvolvendo e manifestando total disponibilidade, quer minha pessoal, evidentemente, mas sobretudo do Grupo Parlamentar do PSD, para tudo quanto a Associação Companheiro entenda que possamos ser útil. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Seguir-se-ia, nos termos regimentais, a intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Acontece que o Sr. Deputado me pediu que transmitisse que lamenta não poder estar presente, mas está a participar noutro grupo de trabalho e impedido de estar nesta reunião. Para terminar esta ronda, passo a palavra à Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Dispõe de 2 minutos, faça favor. Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar e por especialmente estar aqui hoje a dar-nos, digamos assim, um olhar da realidade. Isto porque, na minha ótica, é esta tal realidade das ONGs e das organizações que estão cotidianamente relacionadas com esta área, digamos assim, é que nós necessitamos para melhorar algumas iniciativas legislativas e eventualmente, digamos assim, para efetuarmos, não é, outras. Eu ando sucessivamente a receber mensagens, e-mails que me vão, digamos assim, relatando não unicamente as
condições dificílimas que os reclusos enfrentam, mas igualmente o desacompanhamento e alguma desorientação que um indivíduo que esteve alguns anos encarcerado, não é? Digamos aí. E eu desejava ouvir ainda mais o seu olhar em relação à eficácia ou à ineficácia da reinserção social e entender qual é que é efetivamente, digamos, a área a melhorar e se há alguma iniciativa legislativa que considero útil para que não haja uma elevada taxa de reincidência. Isto porque, embora não haja necessariamente uma estatística oficial, não é? Basta irmos a algumas áreas e entendermos que indivíduos é que estão sucessivamente a entrar e a irem, não é? Das cadeias. E era isto só. Muito obrigada, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. E vamos então agora para a intervenção final do Dr. José de Almeida Brites, a quem passo a palavra. Dispõe de até 15 minutos, faça favor. Não o estamos a ouvir, peço que verifique se tem o microfone ligado. Ok, agora já. Muito obrigada. Estava eu a dizer que felicito, obviamente, os três senhores deputados que aí estão, o senhor deputado Paulo Porto, o senhor deputado Pedro Rodrigues e a senhora deputada Joacine Catar Moreira, pelas questões que colocaram. Eu vou tentar ser cumpridor do horário e retenho que, acima de tudo, o que me foi questionado foi, no fundo, as medidas de políticas públicas a serem implementadas, se elas são eficazes ou são não eficazes. Obviamente que seria muito mais fácil para mim dizer que são ineficazes, mas não o vou dizer diretamente porque sinto também, e que disse exatamente na minha primeira preleção convosco, de que está a melhorar significativamente aquilo que é as políticas públicas na área da reinserção social ou da reincidência social, porque é muito importante nós termos aquilo que era os dados estatísticos. Aliás, o senhor deputado Pedro Rodrigues, que eu cumprimento, disse exatamente tudo, que é, nós neste momento, eu também não consigo responder à questão que me coloca ao nível da reincidência criminal. Isto parece-me uma coisa completamente, até eu diria, absurda, não é? Porque parece que ninguém tem vontade de explicar se há uma reincidência criminal, se há uma reincidência prisional. Sabemos que há uma reincidência prisional, isso sabemos efetivamente, porque isso também tem muito a ver com aquilo que é a ausência de respostas depois no pós-reclusão, e aí, obviamente, acho que pode haver políticas públicas que visem essencialmente promover
o enquadramento destas pessoas, não é? E eu foquei exatamente isso numa primeira fase, e indo um bocadinho de encontro àquilo que o Sr. Deputado Paulo Porto perguntava, se nós temos medidas específicas para os estrangeiros. Eu dou-vos como exemplo agora o que aconteceu com o Covid. Nós estivemos, em termos daquilo que é a sociedade civil, que é assim que nós nos consideramos, que tivemos na primeira linha em articulação quando foi por causa de evitar aquilo que era a propagação da doença, e nós na altura, em abril do ano passado, disponibilizámos, juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Junta de Freguesia de Benfica e de São Domingos de Benfica, disponibilizámos um espaço que era o Parque de Monsanto para acolher até 40 pessoas que estavam a sair das prisões. Depois de notificados ou noticiados pelos órgãos de comunicação social que as pessoas estavam a sair na forma como todos nós assistimos, obviamente o companheiro não podia ficar indiferente a isto, e na altura, num tempo recorde, eu diria, conseguimos dar uma resposta efetiva. Nunca foram necessárias as 40 camas, ocupáramos simplesmente 20, metade, 50%, mas foi uma resposta muito efetiva e muito rápida no sentido de enquadrar as pessoas. E neste âmbito houve estrangeiros que saíram e houve a necessidade, porque para nós, obviamente, a questão da reinserção, passa essencialmente pela integração na comunidade, não só do ponto de vista pessoal, porque isso obviamente é essencial, e eu, quando disse há bocado que esse trabalho poderia ser já iniciado nos próprios estabelecimentos prisionais, fazer este acompanhamento através dos psicólogos, através dos técnicos de política social, de serviço social. Ou seja, é essencial fazermos logo este trabalho a partir do momento em que, na execução de penas, o indivíduo entra no sistema prisional. É necessário, claramente, aperfeiçoarmos esta questão de termos mais recursos humanos capazes, competentes e eficazes para combater esta questão, porque há aqui uma situação que é muito complexa e muito difícil. O Sr. Deputado Pedro Rodrigues também dizia que a questão da saúde mental é que muitas vezes nós não sabemos se é a própria totalização do espaço que cria e que leva à perturbação mental, se muitas vezes já são os próprios indivíduos, por aquilo que é a sua patologia, já têm esta perturbação mental e depois acabam por cair no sistema e acabam por, obviamente, ser detidos. Por isso, há aqui várias políticas que têm que ser feitas previamente daquilo que é a prevenção e daquilo que é, obviamente, as questões nas escolas, a necessidade de começarmos desde logo, e nós, durante muito tempo, fazíamos exatamente esse trabalho, antes do Covid, como lá está, que era ir às escolas e fazer ações de formação, muitas vezes com próprias pessoas que já tinham estado presas, explicarem aos jovens que não era benéfico estar preso. Mas nós sabemos que muitas destas pessoas também, e eu disse exatamente isto na primeira fase, que há baixa literacia, muitos deles por aquilo que foi o crime, não podem voltar para as suas terras de origem porque correm o risco de serem, obviamente, penalizados mais uma vez por aquilo que era voltar à Idade Média e daquilo que foi o crime que cometeram. Por isso, há aqui várias políticas que têm que ser feitas, que têm que ser assumidas, e que nós precisamos claramente que a Casa da Democracia perceba exatamente isto, que se nós conseguirmos, na verdade, melhorar aquilo que é a incidência destas pessoas no tecido empresarial, na própria comunidade, porque depois isto é outra questão, que é a própria comunidade, e se não vejamos, não é? Estamos a falar de uma comissão em que eu só vejo aqui 3 grupos parlamentares. Está bem, um quarto grupo parlamentar acabou por justificar a sua ausência. Mas então e os outros? Onde é que estão? Ou seja,
estamos, na verdade, a falar de situações que são muito fraturantes na sociedade e que nós temos que ter a coragem de assumir de uma vez por todas o que é que nós queremos efetivamente de fazer. Porquê é que os números da reincidência não estão cá fora? Porquê é que nós não sabemos qual é que é a reincidência? Isto serve os interesses de quem? Não é certamente da sociedade, não é certamente da comunidade. Porque se nós, os valores estatísticos hoje, nós vivemos hoje no século XXI, as estatísticas ajudam-nos a perceber aquilo que são, na realidade, as medidas e o aperfeiçoamento das políticas públicas que têm que ser feitas. Não é? E eu, respondendo ao Sr. Deputado Paulo Porto, por causa dos estrangeiros, nós temos toda uma cobertura de serviços no companheiro, como viu no nosso site, e também estão convidados a visitar a Associação O Companheiro. Nós conseguimos, com a Câmara de Lisboa, 7 pessoas não portuguesas, enquadrá-las, que ainda estão hoje em atividade ocupacional e que provavelmente estas 7 pessoas que estão em atividade ocupacional, que estão todos os dias a trabalhar em prol da comunidade, que é bom que se diga isto, não é? Porque muitos dos serviços que são feitos também há alguma resistência, muitas vezes, para o fazer. E estas 7 pessoas estrangeiras estão a trabalhar connosco, nomeadamente em protocolos que nós temos com serviços públicos e privados e que nos deixa muito orgulhosos, não só por aquilo que foi a nossa resposta efetiva para situações concretas, como é eficaz. E é isto que é importante nós percebermos. É isto que é importante avaliar para a eficácia. Eu dizia aquela questão, o companheiro poupa milhares de euros anualmente ao erário público. Porque estas pessoas, durante várias vezes, não é? Foi lido e há documentação nesse sentido do valor do preso, do valor da pessoa que está reclusa, quanto é que isso custa. E porquê é que eu estou a falar de questões económicas? Porque nós vivemos num setor em que a economia prevalece a tudo o resto, não é? E quando falamos de um Estado de Direito, entendo eu como cidadão que me orgulho muito do país que tenho, mas também entendo que é preciso dar efetivamente uma resposta efetiva. Não é dar dinheiro por dar dinheiro, não, é vermos, e por isso é que eu falava há bocado, da certificação daquilo que são as próprias instituições que, na verdade, dão estas respostas de excelência às pessoas. Todas as pessoas precisam, efetivamente, de respostas. E neste setor que é tão excluído, porque é a privação da liberdade, e nós não nos podemos esquecer disto, é a privação da liberdade, tem que haver instituições, não só como o companheiro, mas tem que haver mais instituições que deem este tipo de suporte. Mas depois, lamento dizer isto, quando nós tentamos enquadrar estas pessoas, quando tentamos falar da importância que é a reinserção destas pessoas, pois é verdade, ouvimos do outro lado muitas vezes a dizer, mas está a ver, sabe como é que é o estigma que isso tem, agora vêm as pessoas que já estiveram presas e como é que isso vai ser encarado, como é que não vai ser encarado. Ou seja, temos que, na verdade, abrir open mind, não é? Temos que ser capazes cada vez mais de olhar para aquilo que são efetivamente o trabalho que nós temos que fazer, e aí os senhores deputados têm um trabalho fundamental, não é? Porque é exatamente promover estas políticas públicas que visem a humanização e a reinserção destas pessoas, no sentido de, obviamente, nós procuramos ir ao encontro daquilo que são as nossas necessidades. E atenção, eu não quero dizer com isto que é para legislar mais. Não, nada disso, porque em Portugal também temos essa mania de que quando há qualquer coisa, legisla-se e está definido aquilo que é. Não, é olharmos e falarmos exatamente da forma como estamos a falar, não é? Discutir com quem está no terreno e perceber efetivamente o que é que nós podemos fazer melhor, o que é necessário fazer melhor, não é? Porque quando nós estamos a trabalhar em prol do pós-reclusão, eu tenho que ter uma boa ligação com aquilo que é o sistema prisional, com aquilo que é, obviamente, e não posso deixar de não o ter. É evidente que isto tem vindo a ser solidificado à medida que os anos vão passando. Nós temos ações de sensibilização que fazemos
antes do Covid, que fazíamos, obviamente, dentro dos estabelecimentos prisionais. Nós temos um gabinete no Sul que funciona excelente, que dá cobertura ao estabelecimento prisional de Olhão, de Faro e de Silves. Quer dizer, que é uma coisa que funciona lindamente, que é uma integração positiva, em que procuramos que aquelas pessoas depois sejam enquadradas e que sejam efetivamente melhorado significativamente aquilo que é a sua capacidade. Porque para nós o importante, e foco aqui, e vou terminar aqui aquilo que me trouxe aqui, para nós o importante é fazer melhores pessoas. Okay? Nós não estamos para julgar, eles já foram julgados, não é esse o nosso propósito, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo também não é defender as pessoas, não. Isso eles têm, há outras estruturas que o farão, com certeza. O nosso objetivo é que tenhamos, e eu comecei exatamente por falar naquilo que é a Carta Universal, que tenhamos as mesmas garantias para todos nós. E aquilo que se sente muitas vezes no terreno é que não existe esta igualdade e esta humanização do ponto de vista das respostas, da formação, daquilo que é a própria saúde. Nós, muitas vezes, estamos completamente obstruídos por aquilo que é o Ministério da Justiça, por o Ministério da Saúde, por o Ministério da Solidariedade Social. Ou seja, depois não se entendem naquilo que é as políticas e depois passam a responsabilidade uns aos outros e nós sabemos o quão frágil é, obviamente, nesta situação. Mais ainda para indivíduos que precisam de uma resposta no aqui e agora. Estas pessoas não têm a capacidade de estar à espera 6 meses, porque 6 meses para estas pessoas é o tempo suficiente para voltarem outra vez para aquilo que nós não queremos, para a reincidência prisional ou para a reincidência criminal. Por isso, eu, mais uma vez, disponibilizo, agradeço imenso a oportunidade que nos deram ao companheiro de poder explicar um pouco. Isto tanto havia para dizer, disponibilizamos-nos para quando entenderem, para nos visitarem, para fazermos um debate mais alargado, se assim o entenderem. Mas fica aqui algumas ideias bandeira que eu gostaria muito que ficasse considerado e que, obviamente, agradecer aos senhores deputados e à senhora Presidente da Comissão por aquilo que é o vosso interesse e a vossa disponibilidade em prol de uma temática tão fraturante como é esta da reinserção criminal. Muito obrigada, Dr. José Brites. Eu agradeço em nome de todas as senhoras e senhores deputados que integram esta subcomissão, os contributos que aqui deixou e as pistas para reflexão que nos indicou. Eu tenho que pedir a sua compreensão em particular, mas na qualidade de Presidente desta subcomissão, sinto que tenho o dever institucional de esclarecer uma questão que o senhor legitimamente levantou, onde estão os outros grupos parlamentares. É essa a questão que motiva as palavras que direi de seguida. Eu imagino que para quem não conheça ou não esteja dentro da Assembleia da República, não seja fácil compreender a dinâmica, por vezes eu diria que excessiva, dos trabalhos parlamentares. Um olhar à página da Assembleia da República aos trabalhos do dia permite verificar a ocorrência em simultâneo de reuniões de diversas comissões, subcomissões, grupos de trabalho, grupos de amizade com parlamentos de outros países, de reuniões plenárias, de audições regimentais, enfim, de um sem número de trabalhos que decorrem em simultâneo. Lembrava também que, sobretudo para os grupos parlamentares com representação mais pequena ou para os deputados representantes únicos de partido e ainda para os deputados não inscritos, este exercício é ainda mais difícil porque estes inúmeros compromissos se dividem por um número ainda mais reduzido de senhoras e senhores deputados. Eu apelo à sua compreensão, mas em consciência eu não poderia deixar, com a responsabilidade das funções que exerço nesta subcomissão, de prestar este esclarecimento, na certeza de que o tempo que já decorreu desde o início de funções desta subcomissão
e o empenho que as senhoras e os senhores deputados têm colocado, apenas ultrapassado efetivamente pelas circunstâncias dos inúmeros compromissos que cada um e cada uma é chamado a assumir, é prova, dizia eu, do empenho que todos têm colocado no trabalho desta subcomissão. Espero ter-me feito entender e ter conseguido transmitir de forma clara esta minha mensagem. A terminar, eu queria ainda deixar também em meu nome pessoal, e sei que o posso fazer também em nome das senhoras e dos senhores deputados, uma palavra de reconhecimento, que já foi aqui deixada pelas senhoras e pelos senhores deputados que usaram da palavra antes de mim, mas uma palavra de reconhecimento pelo inestimável trabalho que a vossa associação desempenha, e de reconhecimento também, porque, como disse, a sua audição deixou-nos pistas muito importantes e que nos ajudarão a concretizar a missão que assumimos ao criar esta subcomissão. Dou assim por encerrada esta audição, agradeço a todas e a todos a vossa presença e desejo-vos a continuação de uma boa tarde. Muito obrigada.